Qual que é a importância de quem quer entrar nesse mercado de coaching, né, se especializar de fato? Entender que é uma coisa séria, que não é um curso de um dia que vai te dar essa formação, sabe? Eu queria que você falasse a importância dessas formações aí, de tudo que a gente falou na carreira de um coach. Muito bem. O tema hoje se banalizou, né? A gente vê aí que virou piada, né? E até acho que tem que se banalizar mesmo, até que o pessoal entenda claramente a diferença de quem faz uma formação pela internet, né? E aquela realmente presencial, que você tem que trabalhar TCC, estudo dirigido, né? Uma série de situações, monitorado a aplicação. Então, infelizmente no Brasil hoje, no mundo afora também, a gente vê muitas pessoas oportunistas que procuram, né, criar de repente a sua trajetória muito mais como showman, né, por assim dizer, do que propriamente dito com conteúdo para ajudar as pessoas e organizações a realmente se desenvolver. Ótimo. E aí, vamos falar um pouquinho da sua carreira, aí a gente chega nessa parte dos certificados, pra gente conversar um pouco Claro, claro. sobre eles, assim. Eu queria que você contasse como é que foi fazer a faculdade de administração, depois a pós, o MBA, se você já tinha alguma pretensão em trabalhar com isso, se foi meio que acontecendo, como que foi, assim, o início da sua carreira? Eu sempre me vi como educador, né? E uma pessoa que facilitava a busca por soluções. E aí escolhi a faculdade de administração justamente por uma coisa mais ampla em termos de negócio, para depois você ir afunilando. E tive excelentes professores, mestres, que me incentivaram, inclusive, a trabalhar na universidade, né, como professor. Então, meu foco foi me qualificar para começar a carreira de professor universitário. Fiquei 10 anos, né, como tal. Peço perdão, até a hora que você foi falando, já fui lembrando, esqueci de falar, Não tem, São mais de 10 imagina, anos aí, né, como imagina. professor. E a gente vai aprendendo muita coisa na graduação, pós-graduação em relação a isso. Hoje não atuo mais como professor, apenas eventualmente em pós-graduação, até pela falta de tempo, né? Mas a escolha foi certeira, porque eu realmente me identifiquei, essa coisa de ajudar, né? E o coach tem muito disso, né? De você realmente se colocar à disposição para transformar, né? Não só pessoas, mas também carreiras e empresas. Certinho. E como é que foi esse começo do seu envolvimento com essa área? A gente falou no começo, são mais de 20 anos, né? Como é que foi? Como é que você conheceu essa área de orientação? Como é que foi entrar nesse mercado há tanto tempo? Como é que era o mercado há 20 anos atrás também? Fala um pouquinho pra gente. Claro. Bom, a gente percebe que com força, na realidade, veio em 2007, mais ou menos, para o Brasil, essa questão de coach, né? Começou com alguns profissionais que estão até hoje e muito bem direcionados, Paulo Vieira, né, o José Roberto Marques, né, e tantos outros que realmente trouxeram e nos ajudaram a entender o que seria isso. Inicialmente, eu comecei minha carreira, vou contar um pouquinho lá de trás, tá bom? Por Até para favor, é a facilitar, nossa né? ideia mesmo. Ok. Então, eu comecei com 9 anos, bem novinho, trabalhando como vendedor, né? Um certo dia eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu quero vender. Ela falou, mas vender o quê, né? Nós tínhamos aí algumas pessoas conhecidas, né? E, rapaz, eu fui me associar com uma pessoa que fazia tempero, acredita? Eu fui lá e falei, pô, vou vender tempero. E fui e tal, criando minhas conexões, esse jovenzinho, né? E com o passar do tempo veio outras coisas que eu comecei a vender, inclusive até achei que me dava o luxo de iniciar a carreira de cozinheiro, depois eu vi que não foi tudo isso, então fiz umas coisinhas, começava a vender também, né? Depois vi que gosto de cozinha, mas não é o top, Estava não. mais administrado. Exato. E aí veio uma possibilidade muito bacana, que foi abrir uma empresa, porque eu comecei a atuar com 13, 14 anos, numa empresa de vendas de peças de mobilete por telefone. E como a grande questão era a voz, naquela época não tinha vídeo e tudo mais, então eu passava, né, com uma pessoa que dava para vender por telefone. E aí aos 15 anos eu achei interessante o ramo e abri minha primeira empresa, com 15 anos. Depois de um ano e meio, tive um grande cliente em Brasília que entrou em falência. E aí eu falei, bom, agora está na hora de, ao invés de ficar endividado, acertar tudo que eu tenho que acertar. E aí fechei a empresa e comecei a atuar como professor na área de informática, Quantos né? anos você tinha? Como professor eu comecei com 16, Meu né? Deus. E aí foi muito bacana, né? Porque aí você começa a criar um network, conhecer muitas pessoas, a área e tudo mais. E sempre com essa linha de ajudar, né? Então, essa minha veia sempre existiu. Uhum.
Depois entrei, tive uma grande oportunidade de entrar numa das revendas da Ambev, né? E aí foi onde eu realmente percebi que eu tinha uma força muito grande em conexão e ajudar realmente as pessoas a desenvolvendo afinidade e cumplicidade, porque depois de 3 meses o diretor comercial chegou para mim e falou assim, você tirou leite de pedra da sua área. Eu falei, pô, aí você já viu, né? Me lembro muito bem, era o Paulo Mineiro, né? E aí, quando ele falou isso, eu falei, poxa, eu acho que realmente eu tenho que, né, de alguma forma, caminho, né? investir nessa coisa aí das relações humanas, né? Depois, rapidamente, mesmo moleque, por assim dizer, né, com 18 anos, passei a ser gerente de refrigerante, cerveja e depois gerente comercial. E liderava aí algumas cidades. Então, foi fabuloso. Nesse ínter, o que aconteceu? A minha esposa trabalhava com uma pessoa que foi para mim um dos grandes mentores aí de negócio, que foi o José Luiz Vaz de Lima. Inclusive o filho dele, o Fabinho, veio aqui, né? Sim, falou de você. Exato, E aí a gente criou uma conexão muito grande, porque ele comentou comigo, olha, roda as minhas lojas, na época tinha Campinas, São José dos Campos, Jundiaí, e veja o que você acha que pode fazer melhor. Aí eu peguei, na época, Hering, né? O manual da Hering, dei uma olhadinha na sexta-feira à noite, sábado de manhã saí rasgando, visitando, né? E trouxe para ele um relatório na segunda-feira do que era possível fazer. E aí ele me contratou como supervisor. E aí a gente criou uma relação muito forte com essa área comercial. Passado alguns anos, né, eu iniciei como professor universitário à noite. E aí entendi que essa área de coach tem tudo a ver com a linha que eu queria, que era a linha da gestão, né? Gestão de pessoas e empresas. E aí comecei a estudar. A formação inteira de coach eu fiz em 4, 5 anos, então não é brincadeira não, né? Hoje você vê aí em 2 finais de semana, né, a pessoa acha que soube tudo, né? Então existem, lógico, as formações menores, inclusive a Engaja tem uma formação Self Evolution Coach, PNL, de 2 finais de semana, mas não é o suficiente para você tem que continuar estudando, se especializando, né? Então, justamente porque o mercado, como nós falamos, se banalizou, mas você percebe aqueles que conseguem o resultado, não. Né? Ninguém é bobo hoje, né? As empresas contratam porque observam resultado e depoimentos, né? Então essa foi a brincadeira até hoje, aos 42 anos. Aninhos, né? 42 aninhos. Vamos falar assim que é melhor. Eu queria falar um pouco, você quer colocar alguma coisa? Então, agora você comentando, eu vejo essa questão do coach, né, das pessoas, né, até levarem assim assim, motivo até de chacota às vezes, né? Mas eu conheço algumas pessoas assim que realmente são, assim, bons profissionais. E agora você até comentou um detalhe, eu queria até tirar uma dúvida sobre isso. Assim, então, na verdade, não é só formação também, que é mais, também depende da pessoa, ela assimilar isso e, no caso, tal. Mas assim, pra ela poder ser nomeada... Coach, no caso, seria, tipo... É um nome americano, para treinador? Treinador, isso. Pra ela poder, tipo, de fato, ser considerada ali um coach, o que é necessário? Se você falou... Seria o tempo? Será que seria o tempo de formação, de curso? A gente estava comentando uma coisinha antes que eu acho que bate um pouco com isso, se você quiser até... Porque eu lembro que você comentou, você falou assim, tem alguns cursos que são... Você falou que são mais curtos, mas mais longos. Mas como que a pessoa pode começar, talvez, desempenhar a função como um coach realmente? Legal. Bom, você precisa procurar uma formação que te dê uma base para entender a metodologia, como funciona na aplicação, tanto em sessões, né, individuais, como de repente como treinador de empresas e times. Então, a gente chama isso de Professional Self-Coach, né? Então, a base do coach. Depois, você vai buscando especializações na área. Você quer ir mais para a área de tratamento, de desenvolvimento humano, que é o Life Coach, ou o Business Coach, que é a área de negócio. Você começa, então, a nichar um pouco mais. Então, aí você vai procurando especializações diferentes que te dão um olhar mais avançado no uso da metodologia, né? E aí entra a neurociência, é uma formação que é muito importante fazer, a programação neurolinguística. Por quê? Porque a própria metodologia do coach, que é pegar a pessoa no estado atual e entender o que ela precisa para o estado desejado e desenvolvê-la, você precisa usar palavras certas,
gatilhos emocionais, né? Para que ela possa enxergar além do que ela enxerga hoje. Então, assim, para isso, você precisa de recursos e técnica para entender quais são as palavras certas a usar, não é? Inclusive, o coach, assim, ele tem uma vertente muito bacana que é o não julgamento. Então, muitas pessoas vêm até você com crenças diferentes, com mapa de mundo diferente, histórias, vivências diferentes, e você tem que acessar essas vivências, conseguir enxergar isso, colocá-las para fora para que a gente possa organizar. Então, se não existir a habilidade para você acessar, e muitas vezes o inconsciente nem ela percebe. Muito interessante porque depois de algumas sessões, a pessoa fala assim, puxa, Eric, como que eu consegui fazer aquilo? Né? Não, foi você que conseguiu, eu fui apenas um facilitador, mas porque a gente tem técnica de realmente ajudar a pessoa a enxergar fora da caixa, né? E aquela avaliação que você tinha falado do MEC, que os seus certificados te possibilitaram? Eu busquei todas as certificações nacionais e internacionais que me auxiliassem a ter também uma certificação de pós-graduação de coach pelo MEC, né? E isso daí para mim foi muito importante porque já é um divisor de águas, né? Porque a maioria dos cursos são cursos de extensão, né? Cursos aí, como eu falei, em poucos dias, né? E aí foi um período longo e um investimento alto, né? Hoje ficou bem mais acessível, né? Mas eu investi maior grana em relação a isso, né? E a gente não para, né? Então, assim, o coach, ele tem que estar extremamente atualizado, ele precisa criar grandes conexões com o mercado, né? Se é a área de business, então ele precisa estar em congressos, enfim, pessoas da área, né? Justamente para entender os movimentos e mudanças de mercado. Então a gente procura se atualizar sempre. Então, eu gosto também muito da área humana. Então é engraçado que você não mencionou, mas eu tenho uma formação terapêutica e com nova medicina germânica, né? Não sei se você já ouviu falar. É uma ciência voltada à epigenética, né? A epigenética, melhor dizendo, é como o ambiente nosso influencia a nossa genética. E a maioria dos nossos problemas, muitas vezes até de doenças, trazem então uma vertente simbólica da doença, que é a questão psicossomática. 95% aí das nossas enfermidades são psicossomáticas. Então eu comecei a ir para uma linha que me ajudasse a entender quem dá resultado nas organizações. Pessoas, times. E como que a gente trabalha, né, as aflições, né, os medos, as dificuldades, os bloqueios. Então, quando você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa a entender a possibilidade de como ela funciona, usar melhor os recursos que tem, desenvolver autoconfiança, você tem mais resultado. Tanto ela na vida individual, como no mundo corporativo, né? Então, eu sempre separo um tempo aí da minha agenda, às vezes uma meia tarde, eu atuo, né, nessa linha aí terapêutica também.